Boa noite, pessoal. Boa noite, Charles. Boa noite, dona Nilma. Tá aí assistindo a gente, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a convidar os amigos. A live de hoje vai falar sobre um tema muito importante, que é a relação de exercícios físicos e cognição em crianças. Mais um papel da nossa intervenção como profissionais de educação física, mais uma forma de intensificar a essencialidade dos nossos serviços e de nós podermos mostrar, à sociedade a importância da nossa profissão. Hoje vai ser com o professor Públio Gomes, daqui a pouco ele está entrando. Estou esperando ele entrar aí. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um legalzinho aí. Joia. Só esperar aqui o professor Públio entrar. Boa noite. Boa noite, Top Fitness Academia. Vamos lá. O professor Públio já deve estar entrando aqui com a gente. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Então, e aí, tudo tranquilo? Conseguiu entrar normal? Tudo bem, tranquilo. Que bom, que bom. Então, vamos lá, né? Vamos a mais uma live pelo CREF12 Pernambuco, no projeto Lives da Semana, né? Hoje a gente está aqui com o professor Públio e a gente vai falar de um tema bem interessante, que geralmente é um dos motivos que nos leva, né, a escolher a educação física como profissão. Vem desde a nossa formação escolar e a gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão do exercício físico e cognição em crianças, que nós somos crianças, usuários do exercício físico da educação física escolar, e hoje somos profissionais de educação física com essa possibilidade maravilhosa de intervenção. Então, eu vou pedir, professor, para inicialmente o senhor se apresentar, dizer como foi que o senhor escolheu a educação física como profissão, qual a sua área de intervenção hoje, e a noite é toda sua. Vamos lá. Eu sou o professor Públio, né? Públio Gomes, como a professora bem me apresentou. É um prazer estar aqui, dividindo esse espaço com todos. Agradeço ao convite aí do CREF, estar aqui nesse espaço novamente. Eu tenho graduação em licenciatura plena em Educação Física, né? Aquela graduação profissional de nós professores mais antigos aí, que abordam essa licenciatura plena em Educação Física. Me formei em 2008.1, lá na ESEF, né, na UPE. Sou de lá da UPE, da ESEF. E aí, durante toda a graduação, o que me levou, né, a fazer educação física, a cursar educação física com muitos profissionais, foi aquele sonho de garoto, de jogar futebol, jogador de futebol, depois de ser treinador de futebol. E aí a gente foi caminhando, levando, conhecendo a área, conhecendo tudo aquilo que possibilita, né? E aí a gente foi se apaixonando e até hoje aí cada vez mais dentro da área, né? Eu fiz uma especialização em exercício físico e reabilitação cardíaca, reabilitação cardíaca e grupos especiais, e que aí nessa pós-graduação também vai abranger o grupo crianças aí nesse meio, né? Que também vai estar envolvido, desenvolvendo. Enfim, todo esse processo foi me levando a entrar na área, a buscar mais informações. E aí eu fui conseguindo alguns estágios dentro da própria graduação ainda e que envolvia trabalho com crianças. Tá? A minha primeira experiência foi com natação para deficientes físicos e mentais e que tinha muita criança, era pelo APABB, que é um projeto de esporte do Banco do Brasil, e que aí a gente trabalhava com natação, eu era estagiário da natação e aí trabalhava com esse público, né?
pessoas, adultos e crianças, mas tem muita criança também, com deficiência mental. E isso foi buscando a gente interagir um pouco mais, essa relação de exercício, cognição, como exercício pode estar melhorando comportamento, tomada de decisão em todo esse público. Depois, teve aquele boom de projetos públicos de esporte. Então, eu participei Sim, de projeto Segundo Tempo. Eu acho que muita gente não conhece hoje, nunca ouviu falar. é verdade, Mas, infelizmente. é, na minha época, não sei, a época da professora, a professora deve ter se formado agora há pouco também. E aí, Uhum. a gente tinha esse projeto Segundo Tempo. Então, era um projeto de esportes que a gente trabalhava com crianças, adolescentes. Eu trabalhei em uma escola, né? Então a gente trabalhava com todo tipo de esporte, futebol, futsal, handball, vôlei, e atuava de forma, vamos falar assim, multiprofissional e multiesportiva naquele âmbito. E aí foi minha primeira relação direta assim com esporte e criança, nessa época de estagiário ainda. Sim. De como o esporte podia estar influenciando ali naquela época, pensando muito nessa parte social, naquela parte de integração, de interação das crianças de comunidade com o esporte e tal. E a gente foi evoluindo. No final do meu curso, né, lá para 2008 já, eu comecei a atuar, eu fui convidado, né, para atuar numa colônia de férias. E aí foi um grande desafio. Hum, Eu sou tímido, apesar de estar aqui vendo, olhando, então eu sou bem tímido. E aí eu fui convidado a participar de uma colônia de férias, né? E aí toda aquela questão de recreação, de divertimento, interação, a gente teve que quebrar alguns paradigmas que eu tinha dentro de mim para poder estar participando disso. nossa, E foi bem legal a primeira imagina. vez. Era com o pessoal da Rumo Certo, Serginho, Fernandinho, Rodrigo. Uhum. Eu trabalhei primeiro como recreador. Minha mãe está aí assistindo, ó. Pensa, mãe. E aí a gente Dona tá Fátima, lá atuando bem-vinda. e a gente está lá atuando com as crianças, desenvolvendo atividades criativas, recreativas e que envolvessem ela naquela atividade, que a gente pudesse realmente tê-las conosco por um longo período de tempo ali. E aí foi bem Entendi. desafiador, foi muito enriquecedor também. Isso foi levando todo o meu processo de formação a estar interagindo com esse público. Em seguida, avançando um pouco mais aqui, mostrando essa linha do tempo aí da minha interação com essa área, é que eu passei no concurso da Prefeitura de Jaboatão. Então, eu sou professor de Educação Física, tá? Da Prefeitura de Jaboatão. E no início eu trabalhei com séries iniciais, né? Fundamental, os anos iniciais do Fundamental. Então, assim, era um desafio maior também ali, tá entrando no local em que Uhum. o profissional tinha toda uma demanda ali de responsabilidade, de compromisso bem Verdade. de compromisso sempre teve, mas de responsabilidade muito maior a partir de agora. E aí a gente já relacionava esse tema do esporte na escola, da educação física escolar com as crianças, né? Nesse momento, crianças mais novas, jovens, na fase inicial aí na infância, e que necessitavam de demandas ali de atividade física, de comportamento motor, de habilidade motora, desenvolvimento motor, que o profissional de educação física vai estar responsável por isso, né? Então, foi bem desafiador e enriquecedor também para mim. Posso falar um pouco mais ainda, até queria falar um pouco mais, mas se quiser a gente pode dar continuidade, e aí eu vou falando um Não, pouco mais disso também. assim, é super interessante a gente ver a diversidade de possibilidades de intervenção, de você poder ter experimentado, né? E de, na educação física escolar, ver a necessidade de fazer esse aprofundamento, né? Então, assim, fique à vontade. Tudo Ah, é tá bom. válido. A gente tem aqui tanto profissionais quanto alunos de educação física sedentos por informação para troca de experiências. Gente, podem fazer perguntas. Fiquem à vontade. Professor, a noite é sua. Pode Tá, relaxar, viu? tá bom. Aí, assim, lá nesse início, a gente começou a trabalhar com crianças de 6 a 11 anos, e aí é que demandava ainda mais atenção, né? Porque você se torna Entendi. o centro ali de tudo. O aluno, a Verdade. criança é o tio Públio, e eu naquela relação. Meu pai tem uma relação muito boa com crianças, então, assim, isso já traz um pouco de experiência, assim, para mim, de ver aquilo tudo. A criança gostava. Meu pai, criança encostou nele e fica com ele, ele gosta de brincar, tudo. Minha mãe é pedagoga, trabalha com crianças também, então tem toda uma Tá no história sangue. familiar nessa relação. É. E aí, né, com essa criançada, a gente tinha que não só trabalhar a parte esportiva, nessa parte técnica, a gente segue o modelo, o que é preconizado pela prefeitura, né? A parte pedagógica, a Uhum. parte do currículo, tudo aquilo que é
que é regimento dentro da prefeitura, né? Assim como o estado tem o seu, a prefeitura do Recife tem todo o seu regimento, a gente também segue lá. Mas a gente tem que pensar nesse processo. Será que o esporte, aquela parte tecnicista, toda essa parte mais analítica da coisa, será que é o mais adequado para a criança? Então, tudo isso foi buscando, fez com que a gente fosse buscando aí mais conhecimento, mais interação com essa área e podendo aí trazer benefícios, lógico, para a criança e para mim como profissional, né? Fui enriquecedor como profissional. Nessa época, lá em 2011, mais ou menos, parece que faz muito tempo, né? Mas assim, 2011, a gente vinha ainda com aquela coisa de universidade, falando principalmente de aptidão física, aptidão respiratória, Uhum. aquela briga que nunca... Briga não, aquela discussão que nunca acaba, se a educação física escola deve ser voltada para atividade física, se deve ser voltada para conteúdos teóricos, problematizando. Eu trabalho numa... Se for pensar no Rio, eu vou seguindo o Rio e trazendo todos esses elementos no meu percurso, enriquecendo a minha aula, o meu trabalho, com todas essas dimensões da educação física, né? Que tão enriquecedor é. Eu acho que nada desagrega, né? Pode agregar e trazer uma educação física Perfeito. muito mais enriquecedora aí para o nosso aluno, né? Que é o nosso cliente final aí, que ele vai estar recebendo os principais benefícios que a nossa área Verdade. traz. Então, eu Tem sempre até uma pergunta aqui, ó. Como foi a experiência de chegar à escola depois de toda a graduação? Acho que depois que concluir a graduação já entra na escola, como é que foi essa experiência? Acho que já despertou curiosidade. foi bem desafiador, né? Porque até então, como eu falei no começo, minha perspectiva, meu sonho Uhum, é ser jogador de futebol, como todo garoto ali, passava o dia todo entendi. jogando futebol na rua, se deixasse. E aí, quando eu entrei na graduação, o pensamento era trabalhar com futebol também, na Uhum, forma profissional, como treinador, preparador físico. Mas aí, enfim, eu fui dando outro rumo, fui vendo que eu podia trabalhar com preparação física como personal, que foi uma das principais atuações minhas no começo da minha graduação. E aí, entendi. fui trabalhar em academia, trabalho até hoje como personal também. E aí, tipo, quando abriram os concursos, abriram vários concursos na época, eu recebi uma influência muito grande aí da minha esposa nesse sentido. Vai fazer concurso para educação e tal. E eu comecei a fazer vários concursos para educação. E aí, quando abriu o Jaboatão, aqui perto, aqui do lado, eu me interessei bastante. Estudei bastante essa área e aí consegui entrar. Entrei em 2010, tinha 2 anos de formado. E aí já tinha tido uma experiência prévia com um contrato temporário no governo do estado de Pernambuco, que deu assim uma noção um pouco do que era o dia a dia. Eu trabalhava lá com um projeto, eu tinha lá um projeto Uhum, de combate à obesidade da escola, mas já estava na escola, então quer queira que não, tinha uma pequena experiência de como é que era, né, como é que funcionava. E aí, já tinha noção. quando eu entrei na prefeitura, foi um desafio, por quê? Você imagina, não, eu vou entrar, eu vou estar ministrando minha aula, vai ser dessa forma, você planeja, e quando chega na realidade, não tem uma bola. Aí quando você vai na prática, a quadra não é coberta, não tem quadra, enfim, várias dificuldades, mas que aí a gente tinha que dar uma possibilidade àquele aluno de ter o envolvimento aí com o É, movimento e com o conteúdo da educação física, né? deu pra é. E quando eu cheguei, foram todas as demandas burocráticas que você não imagina. Eu pensava, era só chegar lá, dar a minha aula, fiz meu planejamento, montei um planejamento, e não, vou chegar lá e vou dar minha aula. Pensei, ia ser show. Aí chega lá e, professor, o senhor tem essa demanda A aqui, ó, realidade é plano de totalmente aula, diferente. aqui está a caderneta, preencha isso, preencha aquilo, faça isso, aquilo. Não que eu não tivesse tido isso na faculdade, né? Lá nas Uhum, aulas de uhum. metodologia, a gente sabia disso tudo, de plano de aula, mas na prática, no dia a dia, totalmente diferente, assim, do que eu esperava. E aí foi bem desafiador. Entendi. É desafiador até hoje, porque assim, as coisas vão sempre mudando, modificando. Eu tenho uma certa crítica em relação a essa questão de caderneta de papel ainda, a gente ainda está muito preso a isso. Algumas prefeituras ainda utilizam esse modelo, eu acho que de forma de sustentabilidade, tecnologia, a gente pode avançar bastante. Uhum, Espero que com todo esse verdade. processo de hoje, de exigência de a gente estar usando aí recursos tecnológicos, que essas coisas se modifiquem, que essas coisas se tornem mais que ultrapassadas aí, para que a gente possa ter mais tecnologia, mais tempo para o professor trabalhar, se formar, se qualificar, né? Porque, assim, acho que historicamente, as principais lesões, doenças do professor, não só do professor de educação física na escola, vai ser lesões de punho do carpo, tanto está escrevendo, plano de aula, escrevendo no quadro, enfim. É muito adoecimento para o professor, né?
e pouco É tempo a gente verdade. está se organizando, se estudando, se capacitando. Enfim, então foi um desafio muito grande, mas com a prática lá, usando os recursos que a gente aprendeu na faculdade, tá? Das aulas de metodologia. Porque, para quem não conhece ainda, assim, eu fui da licenciatura plena, então abrangei bacharelado e licenciatura, nos conteúdos do bacharelado e da licenciatura. Uhum, uhum. Então a gente tinha, apesar de ter essa abrangência muito grande aí, em termos de possibilidade de atuação, terminava que muita coisa passava por superficial. Hoje eu vejo que Verdade. o graduado na licenciatura ou no bacharelado ele tem um aprofundamento muito maior na área de atuação dele. Verdade. Existem discussões, né, se a especificidade da profissão é bom, se é ruim, a especialização num ponto só da profissão se é bom ou se é ruim, enfim. De todo jeito, essa especialidade faz com que o profissional fique mais aprofundado naquele conteúdo. Então, por ter passado de uma forma não ruim, mas de forma superficial em termos de tempo, quantidade de carga horária que a gente tinha na universidade, isso aí atrapalha um pouco, né? Mas, no É geral, verdade. buscar pelo conteúdo, buscar como fazer, escutar opiniões de professores mais antigos. Eu tive muita ajuda lá de professores que estavam há mais tempo que eu e que me ajudaram bastante. Uma professora chamada Ana Isabel, que inclusive saiu a aposentadoria dela agora. Parabéns para ela, cumpriu o seu papel nesse processo. E me Verdade. ajudou bastante aí, em termos de organizar planejamento, organizar conteúdo, como ministrar, como se organizar dentro da dinâmica da escola. Então, acho que para quem está entrando agora e vai trabalhar em uma escola, o principal ponto aí, além de ter todo esse arcabouço teórico que ele adquiriu na universidade, no seu curso e fora do curso também, Uhum. é assim que chega no seu local de trabalho, é procurar aquelas pessoas que estão ali, que estão interagindo, que têm mais experiência que você, ouvi-las, e com isso você vai estar conseguindo entender como é que é a dinâmica, como é que é o processo. Depois você deslancha, né? A gente, É como professor verdade. de física, somos os melhores amigos dos alunos, é a melhor aula, é o momento que eles mais procuram, mais esperam. Então, assim, é muito mais fácil para a gente conseguir ministrar todo o conteúdo que a gente tem, que a gente precisa ministrar, Verdade. por conta disso também, né? É mais fácil a nossa É interação verdade. nesse processo, né? É a aula que ninguém quer faltar. Ninguém quer faltar, ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. Verdade. Passei por experiências de professores, na época que eu trabalhava nas séries iniciais, de Uhum. proibir o aluno de fazer educação física se ele se comportasse mal na aula. Existia Tinha todo esse muito isso, processo. né? O bom, assim, eu estou há muito tempo na mesma escola, então a gente tem toda uma conversa, uma amizade muito grande. Isso, assim, isso não acontece hoje em dia, tá? Eu indico Uhum. que estão iniciando agora na sua profissão, que também não deixe que isso aconteça, porque a educação física não é moeda de troca. Se comportar É bem na verdade. educação física, pelo contrário, ele tem que ir para a educação física e tem que se comportar bem na educação física, na geografia, na matemática, onde for, tá? É verdade. Então, isso é importante. Enfim, vamos avançando e por Vamos conta lá. todo esse Vamos lá. processo, essa relação da educação física com as crianças, a gente foi observando, principalmente quando eu passei para trabalhar com as séries finais do ensino fundamental, Uhum. ali com crianças mais velhas, eu comecei a trabalhar com esporte. Então, eu consegui colocar aquilo que eu desejava, de trabalhar com futebol, né, lá profissionalmente, na prática com os meus alunos. Então, eu montei uma equipe de futsal na escola. Então, eu tinha um horário lá para treinar futsal com eles. E a gente começava a tentar ter um pior comportamento na sala de aula, notas mais baixas, Uhum. e que trabalhavam com a gente. Parece história de filme, mas não é história de filme, não. Mas é aquela coisa, né? E é muito legal. E assim, a gente recebia algumas críticas em relação a alguns professores, alguns gestores que falavam: esses meninos não prestam, esses meninos não querem nada, quero ver nota boa em português e matemática. Enfim, e a gente foi levando, os meninos foram atuando, alguns já atuavam em alguns clubes, alguns lugares de treinamento, outros não. E a gente conseguia interagir, trabalhar toda essa parte para melhorar aí os nossos resultados. A escola não tinha equipe de futsal, a gente conseguiu montar essa equipe, conseguiu treinar um pouco e fomos para o campeonato lá de Jaboatão, né? E aí conseguimos ser campeão. No primeiro ano de competição, a gente conseguiu ser campeão. E aí foi meio que uma resposta em relação a isso, né? Como é que esses meninos que tinham nota baixa, mau comportamento, eram considerados, alguns deles, não todos, alunos ruins, Uhum. conseguiram lá, no primeiro ano de treinamento, conseguiram ser campeão. Enfim, eu dizia, pô,
esses meninos são inteligentes de alguma forma. Esses meninos têm algum conhecimento, têm alguma habilidade cognitiva ali, que de repente não é prazeroso para ele isso em matemática. Que de repente não é prazeroso para ele estar lá em português, em geografia. Então pode ser que as habilidades cognitivas dele não sejam voltadas para esse outro tipo de conhecimento. Mas quando a gente vai pensar no esporte, na atividade motora, ele tem um certo nível de habilidade cognitiva ali que ajuda ele, que ele é competente. Então eu comecei a pensar nesse formato e como é que o exercício poderia estar modulando realmente todo esse processo cognitivo aí nas crianças e adolescentes também. Então eu ficava nessa reflexão. Pô, será que o treinamento ele só é físico? Será que o treinamento também não pode ser cognitivo? Então, será que esse treinamento ele também não pode estar auxiliando a cognição das crianças, melhorar comportamento, melhorar notas, enfim. Mas era muito superficial. Era algo que eu não pensava ali e por ali ficava. Mas aí nessa linha do tempo, tá? A gente foi observando que era uma atividade prazerosa. Tá? Se era uma atividade prazerosa, eles se engajavam na atividade. Então era o que eles queriam, jogar futsal, tá? Jogar bola, né? Então era o que eles queriam, então eles se dedicavam. Então a gente começa a observar que eles começam a adquirir competências porque é algo que é prazeroso para ele. Então, será que se eu tenho uma atividade prazerosa, será que eu não consigo desenvolver elementos cognitivos nesses indivíduos? Tá? Então é uma reflexão que fica para a gente. A atividade é prazerosa, pode ser que ele desenvolva mais habilidades cognitivas. E a gente começou a observar que naquele ambiente de prática, da prática esportiva, o que a gente observa? Os meninos têm alta capacidade de planejamento. Planejar uma jogada, planejar um passe. Enfim, eles conseguiam responder às demandas que o jogo exigia a eles. Então, isso não é inteligência? Esse menino tem recursos cognitivos que, de repente, não podem ser vistos em outros momentos, como em uma aula de física, de geografia, mas pode ser visto na educação física. Tá? Então, eu começava a observar isso e tem até a teoria, né, lá das inteligências múltiplas, que vai mostrar pontos, né? E que aí eu sou muito nisso. Que, de repente, a gente vai ver vários atletas aí que fazem coisas mirabolantes, incríveis, que nem todo mundo consegue fazer. Isso é um certo tipo de inteligência. Ele tem um poder cognitivo muito grande que ele pode estar levando aí para a vida dele. Cabe a gente, não só profissional de educação física, mas como todo, a gente está observando e está fazendo com que ele melhore em termos de vida, né? De qualidade de vida e de comportamento e de sucesso profissional e escolar. E até explorar isso, né, Público, na questão multidisciplinar. Integrar as atividades da educação física com outras disciplinas para facilitar a aprendizagem nesse contexto, explorando, no caso, aquele tipo de inteligência, né, que a gente fala, aquela área que ele citou que o aluno tem uma habilidade maior de aprendizagem, para associar, não é isso, com outras disciplinas, e aí a gente vê a possibilidade de ganhos com isso. Isso. A gente tem toda essa possibilidade, quando a gente começa a trabalhar em escola, a gente observa essa possibilidade aí desse trabalho multidisciplinar. Então, hoje a gente encontra alguns estudos que dentro da sala de aula existe um intervalo ativo. Então, é realizar intervalos com movimento dentro da aula para que essas crianças aumentem o nível de atividade física e, consequentemente, aí aumentem a capacidade cognitiva também. Então, tem algumas atividades da educação física que a gente pode gerar movimentos com recursos da matemática. Entendi. Histórias da própria disciplina História, Geografia. Queria mandar um abraço para meus alunos que estão aí acompanhando. Minha esposa também está me acompanhando. Um abraço aí para todos. Nossa audiência de hoje. Um monte de professor, melhor professor, aí, muito coraçãozinho. Boa noite, nosso gerente Marcelo Caldas está por aí também, conselheira Aida, sejam todos bem-vindos. Diego, esse cara é o melhor do Brasil, olha só. Muito fã, professor. Obrigado, pessoal, pela audiência. E aí a gente começa a observar isso, melhora de notas, melhora de comportamento. A partir disso, a gente começa a interagir todo esse processo da educação física com as disciplinas. Isso serve também para valorizar e fortalecer a disciplina, enquanto obrigatório do currículo da educação básica, né? Então, é componente obrigatório. E tudo isso ajuda, né? Então, toda essa interação que nós tivemos com outras disciplinas, em todo esse processo acadêmico, isso vai estar fortalecendo a nossa disciplina. E aí, passando um pouquinho desse momento aí de atuação profissional,
eu entrei no mestrado, né? Prestei mestrado Uhum. na Universidade Federal. O meu tema para realizar a seleção, vocês trouxeram semana passada o professor Jorge, né, que falou sobre carreira acadêmica aí, possibilidades, né? Perfeita, né? Então eu demorei a entrar no mestrado, tinha um receio, tinha um certo planejamento também de não ter entrado no começo. Preparei minha carreira acadêmica para entrar no mestrado, mas não entrei. Nádia, um abraço. Mas não entrei de forma imediata, por vários motivos aí que eu tinha planejado. Mas preparei minha Uhum. carreira ali acadêmica para isso, para um dia tentar entrar no mestrado. E aí, quando abri o mestrado da Federal, eu me interessei lá pela linha de pesquisa e fui fazer. Meu tema era de seleção, né? A parte lá de Uhum. apresentação de projeto que eu construí era relacionada à satisfação do aluno com a educação física escolar, com as aulas de educação física escolar. Então, no projeto inicial, eu gostaria de saber como é que estava essa satisfação. Será que o aluno que tem mais satisfação com a aula de educação física, ele tem mais habilidade motora, mais aptidão física também, se Associou, né? desenvolve mais? E aí tentei fazer isso. Só que aí, até como o professor Jorge falou, né, muitas vezes o que a gente pensa ali no começo chega lá dentro do mestrado muda, tal. Muda tudo. Por sorte, eu tive a chance de eu assim, cair, né, assim, na mão de um orientador que encaixou tudo, né? Ele tinha uma área de pesquisa, uma linha de pesquisa lá dentro do grupo, ao qual eu faço parte Uhum. ainda hoje, que é o GENSC, que é um grupo de estudos em nutrição, exercício físico e cognição, e que trabalha especificamente com isso, né? Então, no decorrer do mestrado, nessa fase inicial, a gente foi trabalhar com cognição. A gente abandonou o projeto inicial Uhum. de satisfação e tal. A gente foi trabalhar lá com cognição, especificamente como é que o exercício físico ele poderia melhorar as funções cognitivas e o desempenho escolar em crianças. Então a gente foi verificar aí um estudo de causa e efeito, como é que funciona isso, né? Como é que isso ocorre. Então a gente pegou todo esse embasamento empírico que a gente via no dia a dia lá. Aluno melhorando o comportamento, pai de aluno falando que faz exercício, melhora o comportamento, e tentar colocar isso na área da ciência, né? na nossa área lá de pesquisa. E Associar. lá no grupo a gente tem uma parte do grupo que é voltada para esse tipo de estudo, que é muito forte, Uhum. que atua bastante nessa área. Tem artigos publicados, artigos para ser publicado ainda com esse tema, Entendi. mas que vem estudando bastante. Tem um pessoal da licenciatura lá da Federal e que ajudou bastante a gente estar fazendo essa relação. Então, nesse início, eu tive um trabalho de fazer uma revisão grande da literatura, porque eu estava afastado da área acadêmica há muito tempo. Eu sou do programa Academia Uhum. Cidade, Jabotão, eu trabalhava com personal também há muito tempo. E aí eu tive que fazer uma revisão da literatura muito grande para poder entender todo aquele contexto, agora voltado de forma mais Entendi. científica ali, de como funciona. E como é que tá essa relação entre exercício e cognição, tá, em crianças. E aí eu comecei a verificar os estudos e e observar que existe essa relação do exercício físico com a cognição. Então, vários estudos já apontam que realizar exercício de forma moderada vai trazer benefícios para o cérebro e aí trazer elementos para substrato energético, questão de neurotransmissores, tá? Temperatura corporal também vai estar ajudando aí na hora do exercício. Então, toda a saúde metabólica e a saúde cerebral vai estar sendo auxiliada a partir do exercício físico. Uhum. No entanto, os estudos anteriores, eles verificavam o quê? Apenas aquele exercício aeróbico puro, vamos dizer assim. Então, aquela corrida, Uhum. então bicicleta, Isolado, de forma isolada. de forma isolada, exercício puro, vamos dizer assim, sem muito componente cognitivo, tá? Não que realizar uma caminhada não vai trazer benefícios cognitivos e nem tenha recursos cognitivos. Uma caminhada ela pode ter sim recursos cognitivos, especificamente de demanda Entendi. cognitiva, na verdade, né? Então a gente tentou buscar algo novo. A gente começou a observar que alguns elementos aí do esporte, do jogo, poderiam ser essa chave aí para aumentar ainda mais a demanda cognitiva, tá? Nesse público. Então, quando a gente observa que a atividade física, por si só, ela já traz benefício, então a gente consegue ficar aí com Uhum. chave, que é a intensidade do exercício. Então,
O exercício tem que ser planejado, programado para uma determinada intensidade ali, pensar em intensidade moderada de exercício físico, pensando no treinamento aeróbico. E aí a gente vai estar conseguindo ter essa melhor qualidade assim, cognitiva após essa prática. E aí a gente tem que trazer esse elemento da fisiologia para a parte específica aí, quando a gente quer demanda cognitiva. Então, alguns exercícios que eram apontados aí com maior demanda cognitiva, a gente busca as características do esporte e do jogo. Então, a necessidade de tomada de decisão, a necessidade de processamento rápido da informação. Então, eu tenho que processar rapidamente. Se um jogador está à minha frente, se é meu adversário. Vou dar um exemplo do futsal aqui, do futebol, que foi a minha prática. E que aí a gente pode estar extrapolando para outros esportes também. Vários estudos apontam com basquete, com outros jogos, enfim. E aí a gente observa que essas demandas, não só demanda motora, então os esportes têm alta demanda motora, grandes habilidades motoras envolvidas aí, essa demanda de competência motora também, e que demandam aí coordenação dos movimentos para gerar um êxito, para ter êxito. Então, esse processo de relação com o outro, do esporte e do jogo também vai ser importante. E essa imprevisibilidade que o jogo e o esporte traz para a gente. Então, esse foi o grande jogo, a grande chave da gente foi essa imprevisibilidade que o jogo e o esporte vai trazer para a gente. Então, por exemplo, a gente vê aquela educação física que a gente chama, que a gente escuta chamar de tradicional, aquela higienista, polichinelo, marinheiro, corre. Então, essa corrida de estafeta, que não vou dizer que é ruim, que não é ruim, depende de como você utiliza, então é aquela intencionalidade do que você dá ao que você está realizando ali, o que você planejou. Não é porque pontualmente estou fazendo um polichinelo com os alunos porque eu sou um péssimo professor, não, de forma alguma. Então a questão é, a partir do momento que eu dou intencionalidade àquilo que eu estou fazendo, show de bola, eu estou conseguindo atingir algum ponto. Então a gente começou a observar que, usando esses recursos, então vamos lá, voltando, a questão de zigue-zague, eu faço zigue-zague, faço corrida de estafeta, mas só faço isso por fazer, a gente não traz nenhum recurso adicional cognitivo para aquela atividade. Eu trabalho a questão aeróbica, eu faço a minha função cardiorrespiratória ali bem, consigo trabalhar isso no meu aluno, mas a questão cognitiva ali, muitas vezes, ele passa despercebido porque se torna automático. Então, e é esse o diferencial, né, Públio? Rapidinho, só para não perder esse gancho, que até apareceu agora uma questão de um profissional falando sobre o CREF não apoiar, muita gente fazendo o nosso trabalho sem ter frequentado a faculdade. Mas é exatamente aí onde está esse diferencial. A repetição pela repetição, ela não é... qual é o benefício, né, que ele vai trazer para essas crianças, no caso? E aí você vê a questão da informação, a formação técnico-científica do profissional da educação física exatamente nesse contexto. Podendo, não é que não possa, como você mesmo falou, apesar de, assim, cada um tem a sua defesa de qual a metodologia é melhor para utilizar, a linha pedagógica que vai seguir. Mas, assim, a possibilidade de fazer essa inter-relação com esses contextos, com esses pontos, que são totalmente importantes nesse processo de formação na educação infantil, né, na educação infantil, no ensino fundamental, né, e que, infelizmente, muitos alunos estão sendo privados, né, porque mesmo a lei garantindo que essa intervenção é privativa do profissional da educação física, infelizmente, as gestões, a gestão pública ou privada ainda contrata pessoas que não são, ou colocam professores de outras disciplinas para dar nossa aula. Então, aí, exatamente esse contexto, a importância de mostrar a riqueza dessa associação. Pode continuar, desculpa. Não, legal, é bacana isso que o professor falou aí também. A gente vê o apoio do CREF, sim. Tem até um último concurso, acho que do Estado aí, seleção que o Estado fez, acho que o CREF interferiu e conseguiu aí que só fosse contratado professores com registro no conselho, que fosse profissional de educação física, né? Isso que a gente espera, isso que acontece, isso é bem, bem interessante. Palmas para o CREF por conta disso também. E isso que a gente precisa, né? Essa intencionalidade. A gente sabe o que está fazendo. Não que o pedagogo não saiba muitas coisas, mas que a área do pedagogo é outra, diferente da gente. O objetivo dele como movimento é diferente do objetivo da gente. Então, se a gente vai pensar lá em habilidades motoras fundamentais, aquilo que eu vou estar gerando também de competência motora nesse aluno, para que no futuro ele tenha entendimento daquilo que ele deseja enquanto atividade física, enquanto esporte,
eu tenho totalmente uma cabeça diferente do que um pedagogo vai querer no movimento que ele tá gerando lá. Então, é diferente. Então, Perfeito. é completamente aprovada essa questão e tem que... Os estudos estão provando isso, a intencionalidade daquilo que você está usando, para que você está usando. Tem essa questão também de intensidade. Outro profissional vai saber É dosar essa verdade. intensidade, ele vai saber dosar essa intensidade para gerar benefícios. Então, essa é a competência do profissional de educação física. Levando agora para um lado... Levando aí para um lado da política, né? A gente vai ter eleições municipais agora. Então, é interessante a gente procurar políticos, prefeitos, candidatos a prefeitos, vereadores que defendam esse tema e que levem o profissional de educação física aí para essa área. Porque Perfeito. essa área de Excelente resultado, colocação. né? Porque é a nossa área de atuação que está sendo retirada ali de plano de fundo, né? Então, isso é muito importante. Voltando à área dos estudos aí com a cognição, então a gente começou a observar que essa demanda elevada cognitiva da atividade física gerava melhores resultados, tá? Em termos de Uhum. cognição, em testes cognitivos para crianças e adolescentes, e melhor comportamento também em sala de aula, e em casa também. Então a gente observou que tem uma área da cognitiva, uma função algumas funções específicas que são conhecidas como funções executivas. Então as funções executivas são regidas ali, principalmente na área frontal aqui do cérebro, e que outras áreas também têm suas demandas, Uhum. e que vão estar levando a um comportamento controlado e dirigido. Então, assim, aquele comportamento mais controlado, do aluno que sabe o que está fazendo, direcionado a uma meta, a um objetivo, ele sabe que ele tem que sair da sala, vai para o corredor, então ele sabe como se comportar. Então, a gente começa a observar que começou a observar nas leituras que o exercício físico ele tinha bastante influência para melhorar essas funções. E aí a gente começou a Uhum. estudar isso. Então, a partir de uma modalidade, do futsal que a gente escolheu, a gente trouxe um elemento chamado de engajamento cognitivo. A gente conseguiu aumentar as demandas cognitivas aí de uma atividade baseada no futsal, buscando melhoras cognitivas, né? Especificamente essas funções executivas. Perfeito. A gente conseguiu aí no nosso estudo de mestrado observar melhoras na memória e no controle inibitório, né, esse controle de atenção, de não estar perdendo aí a atenção, controlando aquilo desprezando aqueles elementos que trazem aí distração durante o jogo, por exemplo. Então a gente nota que aquele aluno que consegue ter memorização, de localização espacial, de jogada, de onde o seu companheiro de equipe vai estar, como o seu companheiro de equipe gosta de jogar, o passe que ele dê, onde esse companheiro de equipe dele, qual é o próximo espaço que ele vai tomar. Então, se tem um adversário, tem dois adversários, para quem eu vou tocar a bola, para quem eu vou jogar, eu vou chutar ou eu vou recuar. Então, toda essa tomada de decisão aí necessita de recursos cognitivos para serem realizadas. Então, a gente começou a observar que isso é melhorado a partir dessa prática de exercício físico e a gente, com uma sessão só, um dia só de treino, a gente conseguiu essas melhoras. Outros estudos têm Uma sessão apontado só. uma sessão só. Então, a gente avaliou o efeito agudo. Então, a gente avaliou os testes cognitivos antes da sessão, realizou a sessão de 15 minutos apenas, vale salientar, na atividade de futsal. Olha. Essa atividade de futsal ela era toda enriquecida cognitivamente. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui do que a gente pode estar tomando como atividades enriquecidas cognitivamente para melhorar aí essa cognição das crianças. E que, após esse tempo de jogo, a gente reavaliou e observou melhoras. Tá? Então, esse controle inibitório foi o principal aí que a gente observou no grupo, na sessão que a gente colocou do jogo do futsal. E que eles tinham que prestar atenção no árbitro da partida lá. Por exemplo, era a atividade de relacionar regras pré-estabelecidas, voltando àquela questão da imprevisibilidade. Então, a atividade do futsal, a gente tem uma regra, os meninos já conheciam a regra, por ser uma atividade muito conhecida, praticar como conteúdo pedagógico aí da educação física. Então, as regras pré-estabelecidas iniciavam o jogo. No entanto, era acordado que após alguns sinais sonoros, essas regras mudariam. Então, teria que ter um recurso de memória aí do aluno, dele memorizar qual seria a nova regra. Então, 2 adultos, a regra mudava. Para essa nova regra que foi estabelecida ali, foi acordado com o professor e com os alunos. E aí, outro recurso de cognitivo era, se o professor apitar e elevar uma mão, significa que ele está cancelando aquele apito. Então, a regra não muda.
Então, o aluno ele tem que agora estar atento não só ao apito, porque antes ele automatizou que um apito mudava a regra. Então, ele nem precisava olhar para o professor. Entendi. Ele tem que prestar atenção no jogo. Se escutasse um apito, ele teria que olhar para o professor para verificar se o professor levou uma mão ou não. Então, ele tem que estar tendo Olha só, flexibilidade ele cognitiva. além de utilizar só aquele recurso que já tinha decorado por repetição, ele teve agora os estímulos auditivos e os estímulos visuais. Então, ele além de tudo, de todo o contexto de atividade, ele tem que estar ligado e adaptar para esses estímulos. Interessante. Isso, isso. E aí pensa isso com crianças de 8 anos. Então, assim, 8, Olha, 10 anos. Então, a gente começou a observar isso, né? Que eles começavam a melhorar e ter essa interação. E eles melhoraram a flexibilidade cognitiva, que esse fato de ele estar dando atenção em um ponto, a uma determinada ação, e tendo que mudar a atenção, o foco de atenção e voltar e continuar naquela tarefa. Ele conseguia ter essa flexibilidade aí da atenção dele, diminuir recursos de distração e conseguir realizar aquilo que era o objetivo, que fosse um passe, um chute bem feito, enfim. Isso tudo estava sendo beneficiado, né? Lá no grupo de pesquisa, a gente tem alguns componentes que estudaram também a questão de jogos e brincadeiras. Então, avaliando benefícios dos jogos e brincadeiras nessa relação cognitiva, né? Então, apontado também benefícios para esse tipo de modalidade. Então, que a gente vai estar usando bastante com o ensino infantil, jogos e brincadeiras direcionadas e ocorrendo jogos e brincadeiras da cultura local, da cultura brasileira, sim. da cultura, principalmente aqui de Recife, Regionais, né? Que foi utilizado, e aí trazendo esses benefícios. Então, assim, a gente tem que pensar também que a cultura local também não vai ser deixada de lado, né? Não é só o futsal, o esporte. Pensar no jogo também como um elemento aí com bastante recurso cognitivo, tá? Então, em termos de engajamento, de enriquecer a atividade, a gente vai pensar naquelas atividades. A gente vê muito joguinho, acho que vídeo de WhatsApp, Facebook, que as crianças vão fazendo. É um jogo de estafeta, mas é fazer aquele joguinho de marcar X e bola. Esqueci o nome agora. Minha O jogo memória da velha. Jogo da velha. É o jogo da velha. Jogo da velha. Eu tô aqui, já caiu. Volta. Tá aí. Tô aqui. Deu uma quedinha, mas voltou, tá? Tá me vendo? Tô vendo sim, tô vendo. E aí aquele jogo da velha, né, que a criança vai correndo com colete, equipe verde, equipe amarela, vai lá, faz o jogo pronto. Aqui é uma atividade também que vai trazer recurso cognitivo. Então, um jogo de estafeta que trouxe uma demanda cognitiva ali para ele. Outras atividades que a gente pode estar incorporando na nossa prática. E aí eu dou essa dica também, assim, não só para quem trabalha em escola, tá? Quem trabalha em clube com seus atletas. Então, essa atividade que a gente vai buscar ser diferente, ser inovadora e ser imprevisível para o aluno, não para o professor sabe o que está fazendo, ele tem aquela troca. A gente no estudo da gente fazia trocas de regras a cada 3 minutos e a gente sabia qual era a nova regra. Então o professor ele tem a intenção do que ele vai trocar, do que ele vai colocar. O aluno não sabe o que vai acontecer. Então quem trabalha em clube, nesse treinamento, a gente vê historicamente muito treinamento físico só estafeta, corre e volta, toca e volta. Então o aluno decora o movimento que vai fazer. Ele não pensa naquilo que ele está fazendo. Então a demanda física é muito maior do que a demanda cognitiva. Então talvez eu forme um atleta que tem maior demanda que o treinamento dele, tem uma maior demanda cognitiva, eu posso estar formando um atleta mais inteligente, com mais recursos cognitivos, que na hora do jogo ele pode ter mais elementos, um arcabouço cognitivo muito maior e tomar uma decisão mais acertada, por exemplo, na hora do jogo. Respeitar taticamente aquilo que o treinador pediu, porque ele tem uma memória mais apurada. Ele toma uma decisão porque ele tem um planejamento melhor. Ele toma uma decisão mais rápida porque ele não se inibe aí com o grito do adversário, porque o adversário é mais alto, é mais forte, porque a torcida está gritando, porque o pai e a mãe dele tá lá gritando o nome dele, ele fica tímido e não consegue responder bem no jogo. Então, pro treinador também de esporte, isso é interessante. Trazer imprevisibilidade no seu treinamento. Hoje está um boom de personal kids. Então, vários personagens atuando aí com crianças. A gente vê personagens aí trabalhando em condomínios com natação, corrida, na quadra de esporte do condomínio. E aí é trazer, não deixar aquela atividade seja repetitiva, seja ao mesmo tempo a mesma coisa, vai e volta, zigue-zague, que aquilo você vai saber. Além de ser desprazeroso, de não ser prazeroso para a criança, aquilo se torna automático.
Então a gente tem que tentar, para aumentar o recurso cognitivo da educação, da atividade física, né? Pensando aí em exercício físico e educação física, é aumentar a Uhum. imprevisibilidade. Não deixar que ela seja automática. Não deixar que ela... O mais importante é isso, é não deixar que ela seja automática. A partir do momento que a gente deixa ela ser Isso. automática, ela vai se resumir, não menosprezando, mas ela vai se resumir aos benefícios fisiológicos, cardiorrespiratórios, vamos falar assim, tá? Então, Entendi. quando a gente aumenta esses recursos cognitivos, a gente aí aumenta os benefícios que a gente vai estar dando, oferecendo aí pro nosso aluno, nosso cliente, enfim, nosso atleta, tá? Então, esse Perfeito. recado, o mais importante agora seria isso, deixar essa imprevisibilidade, né? Manter o padrão de intensidade, tá? Para aquela faixa etária, para aquele indivíduo, mas ao mesmo tempo tornar a atividade imprevisível ali no decorrer dela. Isso é o mais importante. É interessante, Fúlio. A gente se depara com uma realidade hoje, né? Que, como como eu falei anteriormente, tem, acho que só no município de Olinda hoje, que a educação infantil tem a obrigatoriedade de ter o profissional da educação física, né? A própria OMS, a recomendação de atividade física para crianças e adolescentes, 60 minutos diários. A gente tem uma redução das aulas de educação física na educação básica. A gente tem alunos da educação infantil privados, né, de ter o profissional da educação física, Isso. porque muitas vezes, até a Nádia já comentou aqui, o pedagogo reduz a educação física à recreação pela recreação, que a gente sabe que não é só por isso, que a recreação ela tem todo um contexto que envolve questões coordenativas, motoras, cognitivas, enfim. E aí a gente vê, né, quão rica pode ser essa possibilidade da intervenção do profissional da educação física e que muitas vezes os gestores, tanto públicos quanto privados, né, não são em todos, eu não estou generalizando, mas, Uhum. infelizmente, né, a Ah, gente sabe o que acontece. E aí, assim, é uma realidade. privar, né, exato. Então, a criança de hoje é o adulto saudável de amanhã, Isso. né? Então, assim, se o aluno ele não tem esse contato, se, por exemplo, você consegue através das aulas de educação física, através dos estímulos cognitivos, ativar um nível de aprendizagem nesses alunos que vai ser benéfico, inclusive, para as outras disciplinas. Isso é super interessante, porque, como você falou lá no início também, a penalidade do aluno muitas vezes era não participar das aulas de educação física. Né? O pai tirava logo dos esportes porque ele tirou nota baixa. Né? E aí a gente tentar mudar essa realidade para fazer com que seja percebido e entendido a importância e a contribuição da intervenção do profissional da educação física nesse contexto. O que você teria a dizer em relação a isso? Então, assim, a gente sabe que tem a carga horária de educação física reduzida, que muitas escolas não oferecem aula de educação física, né? E nesse contexto de ter o exercício físico como um benefício, assim, já comprovado nesse processo de desenvolvimento cognitivo. Bem, quando a gente escolheu, minha esposa, a gente escolheu a escola do meu filho esse ano, a escola tem um profissional de educação física lá, ele tem 3 anos, é super ativo, muito ativo, gosta de brincar, de correr. Essa quarentena está sendo de muito exercício aqui em casa, de muita brincadeira, de criação de brincadeiras novas, enfim. Então tem um profissional de educação física lá, tem uma profissional, e aí ela atua trabalhando online agora nesse momento, trazendo recursos de exercício Que legal. para recreação, para o lazer e para a própria atividade física cognitiva também, nesse processo. Uhum. Então a gente nota que é bem importante. Recentemente saiu uma recomendação da OMS aí para atividade física, tempo de tela e sono para crianças até 4 anos. Então vão estar inseridos aí nessa educação, né? Nesse processo Vou também sair, lá, tá? após que também é importante para a gente, tá sabendo. Então, para você ver, desde bebê, a atividade física é importante, né? Então, por que não nessa educação infantil aí, onde o aluno está tendo recursos de habilidades motoras fundamentais, como eu tinha falado antes, onde o professor vai ter essa intencionalidade de melhorar essas habilidades fundamentais, trazendo aí competência motora também para essa criança, que vai estar gerando aí o adulto saudável que você falou, o adulto que não tem problema de realizar atividade motora. Então, uma criança que tem um certo nível de competência motora, que ela sabe que ela é competente,
ela consegue aumentar o desafio, ela consegue participar de atividades Uhum. mais desafiadoras. A partir do momento que aquela criança ela não se vê competente, tá? Não tem esse nível de competência motora mais elevado, ela vai recuar, não vai querer fazer aquela atividade, não vai querer um desafio novo. Então ela vai ser excluída. E aí é onde a gente entra o poder de ter o profissional ali presente e estar identificando tudo isso. Então, se a gente vai verificar, a vida é uma competição em muitos momentos, tá? Em muitos momentos essa competição é muito cruel. E aí essa criança, se ela é jogada, se ela é solta, essa competição pode ser muito cruel. E o fato dela não ter essa competência motora aí adquirida, ela pode ser excluída pelo aquele grupo. Exato. E aí a experiência motora dela vai ser negativa, ela não vai querer ter esse processo ao longo do tempo. Então, se o profissional está ali trazendo habilidades e atividades proporcionais aí para cada idade, para cada faixa etária, a criança vai estar conseguindo aí abranger essa atividade física, atividade motora e está levando ela ao longo da vida, né, ao longo do tempo. Então, isso é Perfeito. importante, isso é o mais importante aí nessa relação, né? Eu vejo que é necessário e altamente importante os profissionais estarem engajados nesse processo Uhum. de solicitar e de fazer requerimento, buscar junto a sindicatos, a associações, vocês trouxeram o Assistir. aí da APF, então está buscando aí E o processo da inserção do profissional de educação física na educação é infantil. uma luta constante. E tem que ser uma luta conjunta, né? A gente observa muitos profissionais É, sim, sim. da educação escolar que se distanciam aí do CREF, por exemplo, porque diz, o CREF vai estar entrando aqui, vai estar fiscalizando, eu não quero fazer minha carteirinha. Enquanto que todo esse processo que a gente vai estar tendo, essa aproximação do professor da educação básica, vai estar beneficiando. Então, a partir do momento que eu tenho a obrigatoriedade do município trazer a educação física escolar com um profissional de educação física de forma obrigatória, eu vou abrir mais concursos, eu vou ter mais vaga para quem está formado aí nessa cultura. Perfeito. Eu vou ter mais Exatamente. profissionais empregados, tendo qualidade de vida, tendo condição de trabalhar, enfim. E, de outro lado, trazendo benefícios para a população, que é o principal objetivo do Perfeito. serviço público, né? Então, trazer esse benefício Perfeito. para a população aí a partir do profissional adequado para aquela área, né? Foi interessante você tocar nesse assunto quando a gente fala da educação física, do Conselho de Educação Física na Educação Básica. O que que acontece? Né? O profissional da educação física, a gente teve a nossa profissão regulamentada já há 21 anos. A educação física. Então, assim, é como a medicina. Não é porque eu vou atuar no consultório particular ou que eu vou atuar no hospital público que eu não vou precisar do registro. Quando se regulamenta uma profissão, qualquer que seja a sua intervenção. Então, nesse contexto, é interessante porque muitos profissionais não entendem. E é exatamente aí onde a gente consegue fazer fortalecer. Eu digo a você, por experiência, eu fui fiscal do Conselho de 2011 a 2014 e pude fiscalizar escolas da rede pública e ver que muitas não tinham profissional de educação física. A gente fez um levantamento, foi logo, acho que tinha tido aquele concurso de 2009, E reprovou todo e mundo. eles não tinham convocado ninguém, O do governo do ninguém, Estado. ninguém. O do governo do Estado. E do governo do estado. Eles não tinham convocado absolutamente ninguém. Aí a gente começou a Eu não fui fiscalizar e convocado. toda escola que a gente ia, tinha o professor de matemática completando carga horária com a educação física, o professor de inglês completando carga horária, o professor de ciências completando carga horária com a educação física. Né? E na educação infantil nem tinha profissional da educação física. Então a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha, uma briga constante, e aí vem a questão da aproximação de pessoas que possam fazer. E aí, assim, algo pela educação física, como você citou, os vereadores, os deputados. Então, se os profissionais de educação física têm acesso a essas pessoas, a hora é agora. Né? Não tem que ficar. O problema é aquilo de ficar esperando acontecer. A gente tem que fazer acontecer. E isso é importante, porque aí gera vaga para quem? Para o profissional da educação física. A classe se fortalece, né? Perfeito. A área também acadêmica também, buscar estudos que sejam para essa área também. Lá meu orientador tem toda essa visão de... Ele é da educação física da licenciatura plena, trabalha muito na área de performance também, suplementação. Uhum. Inclusive o nosso grupo está tendo um congresso agora, online, hoje e amanhã. E ele sempre fala isso pra gente, né? Que a educação física ela tem que trazer esse benefício para a cognição justamente para justificar o profissional de educação física na escola. Então, se eu mostro que a educação física traz benefícios físicos, cognitivos,
sociais, psicossociais ali, psicológicos, para Uhum. benefícios não só para as outras disciplinas, mas como comportamento em sala de aula, comportamento em casa. Alguns estudos estão buscando verificar também esses testes para a educação infantil, para a educação básica. O próprio Enem, Provinha Brasil, lá, que tem lá para a educação, e para a educação básica. E verificar se os alunos que fazem educação física, que praticam exercício físico, têm melhores notas, têm melhor performance nesse ambiente todo. Porque a gente está observando que a educação física ela não é só exercício por si só. Não é só jogar bola por jogar bola. Perfeito. Não é? Então a gente traz toda essa história aí. Ah, o meu professor de educação física só fazia jogar bola. É verdade. Ele não é professor de educação física, ele é professor de bola. Ele não é professor de educação física. Então aí. Então, vai. Então Olha só. a gente justifica a educação física, o profissional, por conta disso. Por conta desses benefícios que a educação física também traz para a cognitiva. Eu acho que o pai e a mãe que colocam o filho na escola, ele busca isso, né? Ele quer que o filho seja o melhor aluno, tenha as melhores notas, tenha sucesso escolar para no futuro ter sucesso profissional. Então, não cabe um pai que pensa dessa forma. Eu tenho um filho, eu penso dessa forma também. Eu quero que ele seja o melhor que ele pode ser, que ele queira ser. Mas que, ao mesmo tempo, eu quero que a escola que ele esteja inserido, pública ou privada, que ela ofereça para ele aquilo que ele merece, como cidadão. Então, a educação física também tem que ser oferecida da melhor forma. Eu acho que o pai que chega na escola não vai querer que eu, professor de educação física, esteja dando aula de português, porque o professor faltou, porque não tem professor de português, ou de aula de matemática, porque sabe que não é minha competência. Então, exatamente. Um profissional que seja polivalente, o nome, ou que seja profissional geral, esteja dando aula de educação física para o meu filho se ele não é competente para trabalhar com o movimento humano, na verdade, com atividade física, né? Com atividade motora também. Exatamente. Tá? Público, nós estamos a 56 minutos de live. No instante passou, tá vendo? Rapidinho. E aí tem alguns comentários aqui, eu vou ler para você, e aí a gente vai comentar e vai ter que ir já fazendo as considerações finais. Uma pena, muito rápido, mas assim, acho que Charles falou mais sobre a questão da fiscalização, mas assim, Marcelo Porto, a demanda cognitiva faz o aluno pensar e analisar a atividade em prática, fazendo com que os outros estímulos sejam trabalhados. Nádia, Fabrício. Exatamente, muitas crianças crescem com pouco repertório motor por conta da falta de eficiência da educação física escolar, tudo no contexto. Nádia Ferraz, sou da Rede Municipal de Olinda e não conheço professor de educação física atuando na educação infantil, não, uma pena. Né? Uma pena mesmo. Muitos falam que a educação física, né, educação física infantil com questões de associação aluno com o professor polivalente. Aí deixa aquela questão, né, vem aquela brecha para que o pedagogo dê as aulas de educação física, que na verdade é competência do profissional da educação física. A educação física aqui, o Fabrício complementando, é tão importante quanto as outras matérias. Então, assim, tudo só reafirma, né? Tudo só reafirma tudo que foi falado até agora. Nós estamos a 58 minutos de live. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Gabriela Fabrício colocou, Fabrício colocou, a educação física é tão importante quanto outras matérias. É tão importante que ela é componente curricular obrigatório, segundo a LDB. Então, como componente obrigatório, ela tem um profissional específico para ela, tá? Então, eu queria deixar aqui o recado geral, seria que pensando aí nos recursos cognitivos que a atividade de exercício físico pode trazer, não só na prática em si, mas pensando como um todo, o nível de atividade física, a aptidão cardiorrespiratória, a aptidão física, vai estar trazendo benefícios para crianças e adolescentes, não só para quem trabalha em escola, mas para quem vai trabalhar também. Existe um certo preconceito de escola, né? Então, assim, para quem trabalha em escola, para quem trabalha em clube, para quem é personal de crianças também. Então, pensar nisso. Todo esse processo, tá, de recursos cognitivos que a atividade física pode trazer e o exercício físico pode trazer para a gente, tá bom? E os esportes também. Então, a gente tem que incorporar e enriquecer a nossa aula. Assim, a gente consegue trazer mais benefícios para essas crianças, para esse público e valorizar a nossa profissão. Mostrar o quão importante realmente ela é. Não só como a gente diz, mas na prática da gente também, né? Perfeito, Público, perfeito. Eu vou aproveitar para já te agradecer, tá? Em nome do CREF, muito obrigada pela tua disponibilidade, agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Foi ótimo, foi tão bom que passou rápido, a gente nem percebeu. Mas foi ótimo e se tivermos outras oportunidades, vamos estar juntos novamente. Ok? Boa noite a todos, boa noite.
O processo todo aí também de pandemia, toda a criançada em casa. Então, é aumentar esse nível de atividade física da criança